A camada mais externa da Terra, que forma o relevo, as montanhas, os planaltos, é chamada de crosta terrestre. A crosta terrestre não possui composição homogênea. As rochas apresentam grandes variações em termos de forma, cor, composição química, estrutura e vários outros aspectos. As rochas são classificadas em 3 categorias: magmáticas, também chamadas de ígneas, sedimentares ou metamórficas. As magmáticas são rochas que se originaram pela solidificação direta do magma. Esse material pastoso existe no interior da Terra, onde a temperatura é muito elevada. Quando é lançado à superfície durante a erupção de um vulcão, por exemplo, se resfria e solidifica, dando origem às rochas. As falésias encontradas em Torres, no Rio Grande do Sul, são formadas por rochas magmáticas como o basalto, originadas de derramamentos de lava vulcânica que ocorreram há milhões de anos. As rochas metamórficas têm esse nome porque são resultado de metamorfoses. Elas surgem a partir da transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Quando expostas às mudanças no ambiente, como variações na temperatura e na pressão, as rochas magmáticas e sedimentares sofrem alterações em sua composição química e mineral, e quando isso acontece, elas se transformam em outro tipo de rocha. A ardósia, comumente usada como revestimento de pisos, é um exemplo de rocha metamórfica. Já as rochas sedimentares são aquelas que se formam a partir da agregação de partículas de rochas que se desgastaram, os chamados sedimentos. Essas partículas foram transportadas e se depositaram em forma de detritos em camadas, sob pressão e em temperaturas relativamente baixas quando comparadas com o interior da Terra. Os sedimentos interagem com outros compostos do ambiente e acabam formando o que chamamos de rochas sedimentares. Por esse motivo, nesse tipo de rocha é possível encontrar diversos fósseis de animais ou de plantas. Ao longo de milhões de anos, muitas camadas de sedimento se sobrepõem sobre os restos dos organismos e, com a ausência de oxigênio, não oxidam, mas sofrem degradações importantes devido à pressão e à temperatura. Há milhões de anos, a camada de rochas que fica na superfície da Terra está exposta a mudanças de temperatura e à ação da chuva, do vento, da água dos rios e das ondas do mar. A este processo damos o nome de intemperismo. É ele o responsável por alterar, química e fisicamente, as rochas. Condições climáticas como a chuva vão lentamente desintegrando as rochas. Pedaços de líquens ou sementes são levados pelo vento para uma região sem vida, onde esses organismos se instalam e se reproduzem, modificando o local. Os líquens, por exemplo, produzem ácidos, que ajudam a desagregar as rochas. À medida que morrem, esses organismos enriquecem com matéria orgânica o solo em formação, e quando ela se decompõe, o solo fica mais rico em sais minerais. Agora, outras espécies de plantas que precisam de mais nutrientes para crescer conseguem se instalar nesse mesmo local. Aos poucos, seguindo os líquens, uma nova vegetação pode ser formada. Com isso, o solo vai se tornando mais profundo e rico em nutrientes. Calcula-se que para a formação de cada centímetro do solo são necessários de 100 a 400 anos. As condições climáticas existentes são a principal influência das características de cada solo. O Brasil é hoje um grande produtor agrícola por conta da existência de solos férteis em seu território. Mas o que levou centenas de anos para se formar pode desaparecer em pouco tempo. Quando o solo não é tratado de maneira apropriada, ele perde suas propriedades naturais e pode se tornar infértil. O uso de técnicas de cultivo adequado, o reflorestamento, o combate à erosão e a conservação da vegetação nativa são ações fundamentais para cuidarmos do solo e preservarmos a natureza.